Não consigo acreditar. Eu tenho uma formação científica, que tem essa espiritualidade ligada a Deus, etc. Eu respeito todas, de qualquer religião. Pode ser crente, pode ser católico, espírita. Eu tenho total respeito, respeito verdadeiro mesmo. Não consigo acreditar. Eu tenho uma formação científica. Os dinossauros foram embora, azar deles, sorte nossa que pudemos aparecer. Eu acho tão mais maravilhosa essa concepção da vida como absolutamente natural do que a concepção da vida com um ser superior, com uma varinha mágica, que diz, agora aparece o homem, agora aparece a mulher. Mas eu acho que outros pensam o oposto de mim, encontram mais beleza do outro lado. Eu tenho total respeito. Eu acho que nós, ateus, começamos a sair dos armários hoje. Hoje temos coragem de dizer isso que eu estou dizendo. Drauzio, eu queria... A seleção natural é um deles. A seleção natural, segundo Darwin, seria o mecanismo pelo qual a vida teria evoluído. O problema é que o que nós sabemos hoje de seleção natural está ligado diretamente à quantidade de informação genética que um organismo tem. Para que seleção natural ocorra, algo tem que se transformar em alguma outra coisa. Primeiro, a informação genética disponível não faz com que isso daqui se transforme naquilo lá. Então tem que ser um outro mecanismo que ninguém sabe explicar qual seria. Segundo, é que se isso for transformar naquilo, vamos pegar um exemplo prático, uma boa pata de um réptil. Tá? Vamos imaginar que essa boa pata iria evoluir e lá na frente esse animal que tinha pata seria uma ave, então agora teria asas. Para que essa boa pata se transforme numa boa asa, aqui no meio ela não seria nem uma boa pata, nem uma boa asa. A seleção natural faria com que isso deixasse de existir. Então a seleção natural é um mecanismo que impede o processo evolutivo. Exatamente o contrário daquilo que muitos acreditavam. Não somente isso, como nós temos vários outros aspectos, principalmente agora, a parte principal é a parte genética. O que nós temos aprendido é, tanto na informação genética, a sua complexidade, que a informação não é o meio onde essa informação está guardada. Por exemplo, para entender melhor, eu posso pegar o sistema operacional Windows e colocá-lo num DVD, eu posso colocar num pendrive, ou num HD, num disco rígido. O que eu estou passando de um lugar para outro? Não é matéria. Estou passando algo que nós chamamos de informação. E informação e onde a informação está guardada são duas coisas diferentes. Por muitos anos as pessoas achavam que a informação e aonde a informação estava guardada era uma coisa só. Se eu descobrir a origem de onde essa informação está guardada, como que esse negócio chegou até aqui, eu saberia a origem da informação também. O que nós percebemos hoje é que isso não é verdade. A informação não está relacionada diretamente à origem da informação, não está relacionada diretamente à origem do meio onde a informação está guardada. E, por exemplo, o registro fóssil é algo fascinante também. Darwin, quando ele escreveu o seu livro, ele disse que o maior problema com a sua teoria é que não havia evidências de evolução. Em 1979, quando a teoria de Darwin completou praticamente 120 anos, saiu uma reportagem muito interessante. O Dr. David Raup, escrevendo a respeito do registro fóssil, disse que a situação não tinha melhorado muito e que até mesmo hoje, ou seja, em 1979, eles tinham muito menos fósseis que eram exemplos de evolução do que o Darwin tinha na época dele. Mas Darwin disse que ele não tinha nenhum. E hoje eles tinham menos. Essa conta para mim é estranha. Ou seja, a quantidade de evidências que nós temos mostrando que evolução nunca aconteceu, isso no registro fóssil, na genética, na biologia, nos processos naturais, é esmagadora. Continua sendo ensinado mais ou menos naquele mecanismo, você forçar a pessoa a aceitar por intimidação. Hoje um aluno não pode mais perguntar para o professor, mas professor, eu não concordo com isso, mas como assim? Geralmente nós somos assim meio que colocados no paredão. Olha, é possível, século XXI, você não aceitar uma coisa dessa, a teoria da evolução já foi provada. Isso é algo, existem evidências em todo lugar. Só para deixar claro e encerrando, se é teoria, é porque não foi provado ainda. É por isso que ela tem o nome de teoria da evolução. Tecnicamente não deveria ser nem teoria, deveria ser hipótese da evolução. Por quê? Porque teoria, ela necessita ser testável.
E evolução não é testável. As pessoas falam, não, mas demora milhões de anos. Exatamente o que eu estou dizendo. Não é testável. Ou seja, não pode ser teoria, pode ser hipótese, não teoria. E o relato de Gênesis, ele não é anticientífico. Deixa eu dar alguns exemplos. Plantas são criadas no terceiro dia. O sol e as estrelas são criados no quarto. As pessoas chegam para mim e falam, mas está vendo? Isso é impossível. Não, não é impossível, porque planta precisa de luz, e luz foi criada no primeiro dia. Então está tudo certinho, não tem nenhum problema ali. Quando a Bíblia fala do terceiro dia, por exemplo, quando as plantas foram criadas, Deus diz assim, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. A palavra hebraica é singular, é uma porção seca, ou seja, é aquilo que nós chamamos de Pangeia. A Bíblia é o único livro que diz que no início o planeta Terra tinha apenas um único continente. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da criação do ser humano, vamos falar do homem especificamente, sexo masculino, ela diz que o homem foi formado do pó da terra. A palavra pó na língua hebraica ali é muito interessante. Se você pegar a Septuaginta, que usa o grego, você vai perceber que a palavra pó significa a menor partícula possível. Essa menor partícula hoje são os elementos químicos que nós temos, são os átomos. Isso é a menor partícula que a gente tem por aí. Só que a Bíblia nos diz que o ser humano foi feito do pó da terra, ou seja, do pó daqui, desse planeta. É fascinante porque 60 elementos químicos específicos que nós temos no nosso corpo, você encontra no solo da terra também. Nós já temos pesquisado a Lua. A Lua não tem elementos químicos suficientes para fazer ser humano, porque não tem, o pó da Lua não tem todos os elementos químicos que você precisaria para o ser humano existir. Marte é a mesma coisa, Vênus é a mesma coisa, Mercúrio é a mesma coisa. As luas que já foram estudadas, o único planeta do sistema solar que possui elementos químicos para fazer o ser humano se chama Terra. E a Bíblia nos diz que o ser humano, o homem, foi criado do pó da terra. Quando nós chegamos na criação da mulher, muitas pessoas criticam, falam, mas esse exemplo aí, a maneira como a Bíblia coloca, é um absurdo. Olha só, Deus faz cair pesado sono sobre o homem, ele adormece, daí Deus tira uma costela, ele fecha o lugar com carne, e dessa costela ele transforma numa mulher. Isso é um absurdo. Eu falei, não, eu estou usando um linguajar para que qualquer pessoa entenda. Olha como toda a descrição está correta. Deus faz cair pesado sono sobre Adão e ele adormeceu. Isso é anestesia geral. Ele iria ser operado. Deus retira uma costela. Por que Deus tirou a costela? Porque na costela é onde nós encontramos na medula óssea vermelha, nós encontramos células-tronco. Então, se você vai clonar alguém, ali é o lugar de tirar. E o texto diz ainda que Deus fecha o lugar com carne, ou seja, cirurgia plástica, cirurgia de reparação, para não ficar nada defeituoso. Ele diz que ele transforma essa costela numa mulher, ou seja, eles têm material genético para você fazer a clonagem e a engenharia genética. Agora, olha como uma coisa é fascinante até nos pequenos detalhes. O homem possui cromossomos X e Y. Para Deus transformar esse material genético do homem numa mulher, ele só precisa duplicar o X. Então, se Deus tivesse começado com uma mulher, ele teria que criar o Y do nada. Mas ele começou do homem. A proposta dele está correta. Primeiro o homem, depois a mulher. Toda a sequência que é proposta ali para a criação da mulher, nós na ciência trabalhamos com isso hoje.